quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, não é? Eu estou aqui, os irmãos aí, mas estamos no mesmo espírito para continuarmos o nosso estudo sobre a teologia sistemática. Nós vamos começar agora o estudo do livro 4, Teologia Sistemática 4, que é um livro que trata da eclesiologia. Eclesiologia, na verdade, com missiologia, não é? Então nós vamos aqui iniciar. Nós iniciamos sempre com uma leitura bíblica, mas só para lembrar os irmãos, nós estamos no livro 4, nós já tivemos o estudo do livro 1, que foi sobre bibliologia, o livro 2 foi sobre teologia, cristologia e pneumatologia. Nós também tivemos o estudo do livro 3, que abrangeu a criação e também angelologia, antropologia, hamartiologia e soteriologia. Estamos começando hoje o livro 4, Eclesiologia e Missiologia, ou Eclesiologia com Missiologia, porque é um assunto só, o livro todo praticamente, ele trata da eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. Nós vamos começar então lendo um texto bíblico e fazendo um breve comentário, e esse comentário, claro, já serve como uma introdução à nossa abordagem, e nós vamos dar continuidade então falando sobre a doutrina da igreja, ou o estudo da igreja. Vamos ler então em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, vamos todos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, esta passagem é uma passagem muito emblemática, muito importante para nós que somos servos de Deus, porque nela o próprio Senhor Jesus apresenta-se como o fundamento da igreja que ele mesmo edificou, porque ele disse: edificarei a minha igreja, e ele deu a garantia de que a igreja sempre prevaleceria. Disse ele que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Em outras palavras, ele sempre estaria conosco para nos ajudar, como ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é importante destacar que esta passagem, meus amados irmãos, ao contrário do que muitos pensam, ela não diz que Pedro é o fundamento da igreja. Não diz que Pedro é o fundamento da igreja e nem que Pedro foi, claro, o primeiro papa. Jesus, na verdade, ele se refere assim, sendo bem objetivo, não vamos aqui prolongar esta abordagem bíblica inicial, mas Jesus, de maneira bem objetiva, ele se refere não a Pedro, mas à declaração de Pedro. Quando ele disse: Tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, disse Jesus, aliás, disse Pedro no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e aí então Jesus, em função dessa declaração do apóstolo Pedro, Jesus então disse a ele: em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que aí muitos, para explicar, falam de um jogo de palavras, não é? Porque Jesus diz que Simão seria chamado Pedro, e Pedro significa pedra, e também a posteriori Jesus usa novamente um termo parecido e tal no grego. E aí muitos dizem que Jesus está falando com Pedro, mas se referindo a si mesmo. Claro que o fundamento da igreja, indiscutivelmente, é Jesus, mas à luz do contexto, o que fica mais claro é que Jesus, quando ele diz que não foi a carne nem o sangue que revelou aquilo que Pedro tinha dito a ele,
e depois Jesus disse, em verdade te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, a pedra aí, pelo que tudo indica, é a própria declaração de Pedro de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Claro que nenhuma interpretação diferente dessa seria aceitável à luz da analogia geral da Bíblia, porque o próprio apóstolo Pedro reconheceu que Jesus é a pedra. Pedro, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 4, quando ele estava sendo indagado a respeito daquele homem que fora curado, aquele homem leso dos pés, aquele que estava junto à porta formosa do templo e estava pedindo uma esmola, e Pedro olhou para aquele homem, Pedro que estava juntamente com João, Pedro olhou para aquele homem e disse para ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ali cercaram Pedro, posteriormente, achando que era ele que tinha feito aquele grande milagre. E Pedro, então, lá no capítulo 4, ele diz, olha, não fui eu quem fiz isso não. Veja como Pedro deu toda a glória para Jesus. E ao se referir a Jesus, Pedro disse, ele é a pedra. Veja que interessante a resposta de Pedro. Ele diz que Jesus é a pedra e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro também, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, ele também foi enfático a dizer, chegando-vos para ele. Ele quem? Jesus, pedra viva. Veja, pedra viva, reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então observe que o próprio Pedro reconheceu que Jesus é a pedra. Ou seja, Jesus é o edificador e também o fundador da sua igreja. E a vitória da igreja contra o levante do mal, que é mencionado aí no texto como as portas do inferno, ou as portas do Hades, ou do Hades, no grego. Veja que o termo aí é Hades, uma alusão àquele lugar que é uma antessala do inferno, não é? Por assim dizer, não é o inferno propriamente dito, mas já é um inferno, porque como estudamos, ou vamos ainda estudar posteriormente em escatologia, quando uma pessoa parte para a eternidade, se ela não for salva em Jesus Cristo, o seu corpo, claro, vai para a sepultura, mas a sua alma e o seu espírito, que são duas partes distintas, porém indivisíveis, que constituem o homem interior, esta parte, o homem espiritual, no caso do ímpio, vai para o Hades, que é um lugar provisório ainda, já é um lugar de tormentos, mas ainda é um lugar provisório. O inferno final é quando a pessoa estiver na sua condição plena, espírito, alma e corpo, quando houver, no caso do ímpio, ali a ressurreição. Claro que não vai ser uma ressurreição gloriosa, vai ser uma ressurreição ignominiosa, a pessoa vai ser reconstituída, não importa se foi cremada, ou se foi lançada no mar, ou se está na sepultura, Deus é o Todo-Poderoso, Ele vai reconstituir a pessoa para que ela possa comparecer ante o justo juiz. Então a alma e o espírito, a parte do homem interior que vai estar no Hades, vai se juntar à parte física, à parte material, e aí então haverá a ressurreição. A pessoa vai comparecer ante o justo juiz, lá no juízo final, e vai receber a sentença, e só então é que a pessoa vai para o Guiena, ou para o lago de fogo, o inferno final, que ainda não foi inaugurado. O inferno final, ele vai ser inaugurado quando, no final da grande tribulação, no fim da grande tribulação, Jesus voltar com a sua igreja glorificada, os santos que vão estar juntamente com ele. Aí sim, o Senhor Jesus, ele vai pôr fim à grande tribulação, ele vai pôr fim ao império anticristão, e aí sim, a primeira besta, que é o anticristo, juntamente com a segunda besta, que é o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo. É aí que vai ser inaugurado o lago de fogo. Hoje, ainda, a pessoa que morre, claro, o corpo vai para a sepultura, a alma, no caso do ímpio, vai para o Hades, no caso do salvo, não. No caso do salvo, está com o Senhor, no paraíso, lá onde Paulo esteve,
como ele mostra lá em 2 Coríntios capítulo 12, não é? Mas hoje, a pessoa ímpia, no caso que morre, a alma vai para o Hades e o corpo vai para a sepultura. Agora veja que interessante que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou do Hades, não é? Falando aqui mais próximo do que da pronúncia grega, não é? As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isso significa que a salvação daqueles que estão em Cristo está garantida. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Isso também indica que o inimigo pode se levantar contra nós, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, diz a Bíblia. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E para nós triunfarmos, Paulo lá em Efésios capítulo 6, ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E ali Paulo menciona o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Veja que maravilha, os calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e também a espada do Espírito, que no caso é a única arma de ataque mencionada ali, mas não precisa outra, não é? A palavra de Deus é suficiente. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, feitas essas considerações iniciais, com base nesse texto bíblico, vamos aqui agora dar uma olhada no nosso roteiro. Veja que nós vamos ter 5 aulas, 3 delas sobre eclesiologia e 2 sobre missiologia. Mas claro que poderíamos dizer também 5 de eclesiologia, porque missiologia, nesse caso, está contida, não é? É eclesiologia com missiologia. Muito bem. E o esboço da nossa aula de hoje, nossa primeira aula de eclesiologia. Nós estamos aí tendo uma introdução, já estamos apresentando assim uma parte dessa introdução, temos mais alguns pontos aqui a considerar. Temos também uma introdução específica, que também é rápida, a respeito da eclesiologia propriamente dita. Também vamos ter um segundo tópico sobre a igreja como um projeto de Deus, ou seja, a igreja antes do seu estabelecimento, porque quando Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus falou de algo futuro. Só que a igreja ela já estava, claro, nos planos de Deus antes da fundação do mundo, como nós vemos lá em Efésios, por exemplo, em outras passagens da Bíblia. Então, a igreja é um projeto de Deus. O terceiro tópico, a igreja e seu fundamento, que nós já citamos assim por alto nessa rápida introdução. O fundamento da igreja, claro, é o Senhor Jesus, mas nós vamos ver mais alguns detalhes a respeito disso. A igreja peregrina. Muito bem. Introduzindo aqui então o assunto, vamos aqui iniciar. Nós vemos aí no livro que a igreja do Senhor Jesus jamais perdeu a sua relevância histórica. Não obstante, as frustradas e constantes tentativas perpetradas pelo inimigo para destruí-la através dos tempos. Então a igreja jamais perdeu o seu protagonismo, a sua relevância histórica, apesar de o inimigo se levantar sempre contra a igreja. Isso foi desde o começo, desde o primeiro século. Nós estamos no século 21, mas desde o primeiro século, quem gosta de estudar sobre a história da igreja, sabe que naqueles 6 períodos, que são estudados na história da igreja cristã, sempre houve algum tipo de perseguição. Claro que houve uma época em que a perseguição era aquela mais cruel, sangrenta, não é? Aquela perseguição imperial, mas houve um tempo em que a perseguição não era tanto sangrenta, física e cruel contra
a pessoa, o seu corpo, não é? Não havia sofrimento nesse sentido, mas a perseguição continuava em outros campos, no campo das filosofias, das vãs filosofias, e isso, aliás, tem acontecido muito hoje, sobretudo no Brasil. Aí, nesse tempo da pós-modernidade, nós vemos quantas influências filosóficas, quantos levantes nesse campo tem havido contra a igreja, mas graças a Deus que nós temos segurança em Cristo e a palavra de Deus nos alerta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muito bem, a história, como diz aí no livro, é pródiga em revelar que muitas instituições sucumbiram com o tempo, comprovando a tese de que qualquer organização, por mais forte que seja, tem a sua trajetória bem definida em 3 fases distintas: crescimento, ápice e decadência, para então submergir-se nas lembranças do passado. Não é assim com a igreja. Veja que qualquer organização, se nós formos assim tomar várias aí como exemplo, que nós já estudamos sobre elas, nós vamos ver que sempre elas têm essas 3 fases. Elas crescem, alcançam o ápice e depois começam a sua descensão, começa a sua decadência. Mas isso não acontece com a igreja. Por quê? Porque a igreja não é meramente uma organização. Claro que a igreja é também uma organização, mas ela é sobretudo um organismo. Ela é o corpo de Cristo. Ela tem Cristo como fundamento. Nós estamos sendo edificados sobre este fundamento. E Cristo é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, e nada pode parar a marcha da igreja. Ainda que ela seja perseguida, ela continua crescendo, ela continua avançando, porque Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, temos aí então uma introdução à eclesiologia. E aí no livro, nessa introdução, nós vemos que o segredo da igreja, o segredo dessa vitória, o segredo da igreja estar cada vez mais firme, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das grandes perseguições levantadas contra a igreja, o segredo da sua vitória está em sua origem. Por quê? Porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Foi estabelecida pelo próprio Deus, que a sustenta e faz com que tudo quanto projetou para ela em sua trajetória se realize. Deus é o Senhor da história. Tudo aquilo que Ele planejou há de se cumprir. Não pense você que a igreja está aí marchando segundo a sua própria força, né? Eu fico até preocupado quando eu vejo pessoas que ficam dizendo: não, vamos mostrar a nossa força, porque a nossa força... Não, a nossa força não é nada. Nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Eu gosto daquele texto de Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, porque ali está escrito: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Veja, o Senhor é o meu ajudador. Nós triunfamos porque temos o Senhor Jesus como nosso ajudador. A batalha diária dos que pertencem à igreja não é inglória, sem sentido, mas significa testemunhar a ação de Deus através da história até o ápice do seu plano divino na consumação de todas as coisas. Que maravilha! A igreja, ela foi projetada por Deus e Deus é aquele que se responsabiliza para que tudo chegue
à conclusão de maneira gloriosa. O crente que se preza, portanto, ele não se apavora com os problemas que estão acontecendo no mundo, ele não fica apavorado com os problemas que estão acontecendo à sua volta. Por quê? Porque ele não está vendo apenas o que está próximo de si. Ele está vendo o futuro glorioso da igreja do Senhor. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos, irmãos, para o segundo tópico. Igreja como um projeto de Deus. A igreja foi, desde a eternidade, concebida na mente de Deus. Vamos ler aqui rapidamente uma passagem da Bíblia. Efésios capítulo 1. Veja o que Deus revelou a Paulo a respeito da igreja como um projeto de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, não é? 3 a 6. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que interessante, a Bíblia não diz que Deus nos abençoará, mas diz que Deus já nos abençoou. É interessante, com todas as bênçãos, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Então nós temos que ter fé para nos apropriar, não é? Dessas bênçãos que Ele já nos deu, Ele já nos abençoou. Mas veja o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Elegeu nele. Veja aqui como a igreja foi eleita. Paulo aqui, claro, ele está escrevendo aos Efésios, mas também a nós por extensão. Porque o que Paulo escreveu àquelas igrejas, claro, excetuando-se algumas especificidades, tudo aquilo que ele escreveu ali estende-se a nós, é extensivo a nós. Então, aqui veja como essa palavra também se aplica a nós. Nós que pertencemos à igreja, nós somos eleitos em Cristo, nele, antes da fundação do mundo. Claro que, como nós explicamos em aulas anteriores, quando falamos da soteriologia bíblica, claro que essa eleição aqui não é a eleição de uns para a salvação, outros para a perdição, como muita gente pensa. Aqui é uma eleição da igreja, a eleição do corpo de Cristo. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Mas veja a sequência. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Até esse versículo, versículo 6. Então veja como nós temos aí, nessa passagem bíblica, importantes verdades. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz também que Ele nos elegeu, nós somos eleitos em Cristo, eleitos em Cristo. A Bíblia diz também que Ele nos predestinou. Então veja que maravilha. Paulo até corrobora tudo isso que ele escreveu aos Efésios em Romanos, também no capítulo 8, que até nós citamos quando falamos sobre a soteriologia bíblica. Então observe que a igreja, ela é um projeto de Deus concebido na mente de Deus desde os tempos da eternidade, antes da fundação do mundo. Aqui, veja que interessante, a Bíblia diz antes. Agora, como eu falei também em soteriologia bíblica, nós temos que ter cuidado, não é, com essas palavrinhas, não é, antes, desde. Aqui diz antes, mas lá você pode ver em Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8 também, você vai encontrar desde, porque ali é uma menção ao livro da vida. O livro da vida, quando a Bíblia fala do livro da vida, temos que ter cuidado.
A Bíblia não fala que há uma relação de eleitos registradas no livro da vida antes da fundação do mundo, mas desde. Porque a partir do momento em que Deus fundou o mundo, a partir do momento que Deus criou o mundo e colocou ali o primeiro casal, Adão e Eva, ali ele disse: crescei, multiplicai-vos, e a partir daí as pessoas foram buscando a Deus, outras não, e a Bíblia fala de uma linhagem piedosa, a linhagem de Sete, que recebeu ali o título de os filhos de Deus. A Bíblia fala de uma linhagem do mal, a linhagem de Caim, que as filhas desses homens foram chamadas de filhas dos homens, e houve até aquela mistura que muita gente pensa que foi uma mistura de anjos, confundindo ali o termo filhos de Deus com aquele que está em Jó, não é? Não tem nada que ver uma coisa com a outra, porque o contexto ali esclarece, apesar dos termos serem idênticos, mas o contexto mostra que filhos de Deus lá em Jó são de fato os anjos. Os filhos de Deus rejubilavam na presença de Deus, mas lá em Gênesis 6 não. Gênesis 6 ali é uma alusão àquela linhagem piedosa, aquela linhagem temente a Deus. Então veja como esse texto de Efésios capítulo 1 fala de muitas coisas importantes, a eleição, a predestinação, e que nós estudamos até em soteriologia. Mas vamos avançando, que aqui no livro também nós vemos que tal qual um arquiteto, Deus projetou a igreja em toda a sua divina dimensão e também uma dimensão divina histórica, prevendo cada detalhe desde a sua concepção até ser inaugurada no dia de Pentecostes, para daí seguir a sua trajetória através dos tempos. A igreja, portanto, ela foi fundada por Jesus, mas a sua inauguração, isto é, quando ela se tornou ali pública para o mundo, não é? Porque a inauguração serve exatamente para isso, não é? Para convidar as pessoas a conhecer, e foi isso que aconteceu quando ali Jesus enviou o Espírito Santo, conforme ele havia prometido, e todos que estavam ali, que eram quase 120, ou cerca de 120, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e portanto ali houve a inauguração da igreja. A igreja veio à existência pela vontade exclusiva e soberana de Deus para cumprir um propósito especial sobre a face da terra. Temos aí então o primeiro ponto. Vamos aqui agora para... estamos no segundo tópico aqui. O primeiro ponto é a definição de igreja. O vocábulo igreja se traduz do grego eclésia e significa os chamados para fora. Esse termo aí, ele designa exatamente isso. É uma assembleia, uma reunião daqueles que foram chamados para fora. É como se estivessem dentro de um sistema, mas precisando sair para fazer parte de um novo sistema, um novo grupo. E foi isso que aconteceu. A igreja foi tirada do mundo. O vocábulo igreja, portanto, se traduz do grego eclésia e significa os chamados para fora, para constituir um agrupamento de pessoas compromissadas com Cristo e a proclamação do seu evangelho por toda a terra. É, por assim dizer, uma Assembleia de Deus, né? Aliás, o termo Assembleia de Deus é um termo bíblico. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de Igreja de Deus, como está no Novo Testamento, o termo poderia ser traduzido também por Assembleia de Deus. Em Atos 20, versículo 28, por exemplo, quando Paulo fala ali da Igreja de Deus, que ele comprou, não é, com seu sangue. É interessante essa passagem, vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Veja: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Igreja de Deus aqui, eclesia tontel, poderia ser
essa expressão grega poderia ser traduzida para Assembleia de Deus, Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, ele resgatou. Veja, ele comprou, ele resgatou com o seu próprio sangue. Claro que muita gente, de maneira absurda, tenta falar aqui do sangue do Deus Pai, ou até do sangue do Espírito Santo, como querendo dizer, por exemplo, os unicistas, querendo dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são uma mesma pessoa, querendo negar a doutrina da Trindade. Mas essa passagem aqui está falando claramente de Jesus e ressaltando a sua deidade. Porque Jesus, ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Então esse texto reforça a deidade do Senhor Jesus. O termo correspondente à eclésia no hebraico é Kaal, reportando-se à congregação do povo de Israel, constituído para adorá-lo em meio às nações pagãs. O ponto 2.2 diz que o projeto é um projeto oculto no mistério de Deus. O texto de Efésios 3, 1 a 12, que nós não vamos ler para ganhar tempo, mas os irmãos devem ler, devem estudar, descreve a dimensão desse projeto no passado como um mistério oculto em Deus, ou seja, um mistério que só viria a ser revelado na plenitude dos tempos. Assim como Jesus também, ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. O que significa essa expressão plenitude dos tempos, que está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Essa expressão, plenitude dos tempos, significa que Jesus veio ao mundo no tempo certo, no momento certo, na hora em que tudo estava preparado para ele vir ao mundo. Então, o mistério esteve oculto em Deus, mas se manifestou no tempo certo. Paulo se encarrega de definir o tal projeto divino, projeto da igreja, como o ato de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, veja, na dispensação da plenitude dos tempos. Alguém muitas vezes diz, de onde que os assembleianos tiraram essa palavra dispensação? E alguém até diz, não, quem inventou isso foi aquele teólogo lá do século XIX, o Derby, foi ele quem fez isso, foram os assembleianos também que propagaram isso. Mas veja que o termo dispensação, na língua portuguesa, aparece na Bíblia. Aqui você pode ver em Efésios capítulo 1, não é? Que eu estou citando, Paulo fala da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Claro que o termo dispensação, aqui, que no grego é um termo que está ligado também à economia, não é? Então esse termo, na verdade, ele designa aí um período de tempo em que Deus trata com a humanidade. Foi a partir daí que muitos teólogos pentecostais, eles perceberam que há na Bíblia algumas dispensações. Irmão Ciro, então o irmão é dispensacionalista? Aí não é a questão de a pessoa rotular alguém, dizer que a pessoa é dispensacionalista ou coisa parecida. Se você quiser usar outro termo que não seja dispensação, você pode usar, mas é impossível negar que Deus tratou com a humanidade de maneira diferente, usando certos critérios, um julgamento diferente, condições diferentes, estabelecendo alianças. Isso não tem como negar. Então, aquelas dispensações que em escatologia, na verdade, chegam até o número de 7, não é? Temos a dispensação da inocência, quando Adão e Eva estavam lá no jardim e Deus estabeleceu para eles qual era o critério ou os critérios para que eles continuassem sendo felizes, e eles desobedeceram a Deus. Então, com aquela desobediência, acabou terminando aquele período, aquela dispensação, vamos dizer assim, a dispensação da inocência. Depois veio a dispensação da consciência, porque eles já tinham consciência do pecado, e Deus tratou com eles. Depois veio a chamada dispensação do governo humano, não é? Com Noé. Depois, com os patriarcas, veio a chamada dispensação patriarcal.
Depois veio a dispensação da lei. É inegável a pessoa dizer, não tem como a pessoa dizer, é inegável, não tem como a pessoa dizer que não houve essa dispensação, em que Deus tratava de uma maneira diferenciada o seu povo através da lei. Tanto que a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja como a própria Bíblia mostra que Jesus inaugurou um novo período, a dispensação chamada dispensação da graça. E por aí vai. Isso, escatologia, é um estudo bastante interessante, um estudo fascinante. Mas aqui eu acabei abrindo esse parêntese só para citar aqui a significação desse termo no grego, oikonomia, que o tradutor em língua portuguesa traduziu para dispensação. Dispensação. Muito bem. Então, Paulo fala aqui do projeto que estava oculto em Deus. O termo projeto implica que Deus estabeleceu desde a eternidade, não foi de agora, desde a eternidade, um projeto cujo ápice na história só terá sentido mediante a encarnação do Verbo, já ocorrido, claro, no passado. Não é? Então o projeto esteve oculto até que o Verbo se manifestasse. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, diz lá em João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, isso estabeleceu o quê? O divisor entre o antigo e o novo pacto, bem como as bases para a ação presente da igreja. A morte do Cordeiro, portanto, que dá origem à existência da eclésia, foi também prevista na mente de Deus antes que o mundo fosse criado. É isso que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes que o mundo existisse, Jesus já estava, tudo já estava preparado, já estava no plano de Deus, já estava na mente de Deus, que Jesus seria enviado ao mundo para morrer em nosso lugar. Mas aquele texto de Apocalipse 13 e 8, é bom esclarecer, ele não fala disso. Muitas vezes nós até vemos em alguns textos, quando se fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e aí cita-se esse texto de Apocalipse 13, versículo 8. Na verdade, claro, que a morte de Jesus, o plano salvífico, já estava previsto antes da fundação do mundo. Mas o texto de Apocalipse 13:8 não fala disso. O texto de Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde, e não antes, desde a fundação do mundo. Desde. O que isso significa? Ali não está falando de presciência de Deus, nesse sentido aqui que nós estamos falando do projeto de Deus. Não. Ali a Bíblia está apresentando algo que nós devemos observar, que é o sacrifício de Jesus sendo prefigurado, não é? Através das mortes de animais que morreram de maneira sacrificial. Os próprios animais, ou um animal, eu creio que mais de talvez 2 ou 3, que foram mortos para que Adão e Eva tivessem o seu corpo nu, coberto de peles, aqueles animais, eles foram mortos também para que Adão e Eva recebessem aquela roupa. Ali, aqueles animais já apontam para Jesus, porque foi através da morte de Jesus que nós também, que estávamos nus, estávamos desprovidos da graça de Deus, nós fomos vestidos, diz a Bíblia, de vestes de justiça. Então foi muito importante aquilo que Jesus fez por nós. Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, significa que todos os cordeiros, todos aqueles animais que foram sendo mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para Jesus, até que Jesus realizasse, claro, um sacrifício perfeito, como foi o seu sacrifício quando ele morreu por nós lá na cruz. Todos os cordeiros mortos de modo sacrificial, portanto, apontavam para aquele acerca do qual João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não obstante a
linearidade, não é? Linearidade da história e os seus movimentos aparentemente cíclicos, ainda que não o seja de fato, todos os eventos bíblicos, desde os primórdios da raça humana, contribuíram para a chegada do momento da revelação do mistério em Cristo. Mesmo em situações nas quais o livre-arbítrio do homem o tenha levado a tomar atitudes em que, em absoluto antagonismo contra o plano de Deus, e isso aconteceu muito ao longo do tempo, criando circunstâncias que pareciam acabar de vez com a possibilidade de o divino projeto vir à existência, o Altíssimo agiu soberanamente através delas, isto é, as circunstâncias, para que o seu propósito não fosse frustrado. Tanto a soberania de Deus como o livre-arbítrio são doutrinas bíblicas, isso é importante dizer. Deus não criou seres autômatos, mas Ele está no controle de tudo. Nós falamos muito sobre isso lá na nossa aula sobre soteriologia. A soberania de Deus não invalida o livre-arbítrio. Ah, mas se Deus é soberano, Ele impõe a sua vontade. Sim, Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Só que Deus, na sua soberania, Ele nos dotou de 3 faculdades: intelecto, sentimento e vontade. Uma faculdade pela qual pensamos, uma faculdade pela qual sentimos e outra faculdade pela qual somos levados a agir, a tomar decisões, não é? Então, nós fomos capacitados por Deus para tomar decisões. Ou seja, Deus nos deu um livre-arbítrio. Ah, irmão Ciro, mas que livre-arbítrio é esse? Depois da queda, essa capacidade do ser humano foi destruída. Não, a Bíblia não diz que ela foi destruída. A Bíblia diz que ela foi corrompida. O imago Dei, não é? Está no ser humano. A partícula que Deus colocou no ser humano está lá. Agora, claro que o ser humano sofre hoje os efeitos deletérios do pecado. Mas mesmo sofrendo assim, mesmo sendo dominado pelo pecado, quando a palavra de Deus é pregada, o ser humano é capacitado pela graça de Deus, essa capacitação da graça faz com que, claro, prevaleça na vida do ser humano esta graça para que o ser humano ele tenha então a liberdade de escolha. Porque Deus não vai impor a sua vontade. A Bíblia não fala de uma graça irresistível, como alguém pensa que Deus fale. A graça de Deus não é irresistível. A graça de Deus, aliás, quem lê o livro de Hebreus com todo cuidado, vê que muitos resistem à graça, não é? Mas o Senhor quer que o ser humano, através do livre-arbítrio, o Senhor diz na sua palavra, Ele falou até para uma igreja, Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja, eis que estou à porta e bato. Ora, alguém poderia argumentar, Jesus não é Deus? Ele poderia abrir a porta e entrar direto? Não. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora daquela igreja. Veja que interessante, uma igreja que se dizia uma igreja de Deus, mas Jesus estava do lado de fora. Então, meus amados irmãos, que nós atentemos para o que diz a palavra do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento vaticinaram um tempo de graça no mundo, o tempo da igreja, sem que eles mesmos tivessem noção exata de como seria essa indizível manifestação da graça divina. Isso nós vemos no Antigo Testamento, profetas falando, profetas profetizando, e a gente percebe que eles estavam falando da parte de Deus, mas eles mesmos não tinham conhecimento pleno do que viria a acontecer. Isaías, por exemplo, ele profetiza lá que Jesus, o Espírito do Senhor viria sobre o Messias e tal, só que Isaías ele fala de outros pormenores relacionados com a segunda vinda de Jesus. E Jesus, quando lá em Lucas, no capítulo 4, lá em Nazaré, ele começa a ler essa profecia de Isaías, ele lê apenas até o ponto relacionado com a primeira vinda. A parte da segunda vinda ficou em aberto. Por quê? Porque Isaías, quando ele profetizou, certamente ele achava que Jesus viria para fazer tudo já.
e Jesus viria ainda uma segunda vez. E Isaías não sabia disso. O mesmo acontece com Zacarias, nós estamos lendo para ganhar tempo, mas lá em Zacarias, no capítulo 9, quando ele fala de Jesus vindo montado, pobre, montado num jumentinho e tal, ele cita apenas essa parte. Aliás, ele cita não somente essa parte, Jesus foi em que se cumpriu nele apenas essa parte. Vamos ler só para ficar claro. Veja aí, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9 e 9. Veja, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Isso se cumpriu lá na entrada triunfal em Jerusalém. Mas e a segunda parte que está no versículo 10? E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e assim por diante. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra, e assim por diante. Então veja, essa segunda parte ainda não se cumpriu, só que Zacarias ele profetizou como se a vinda de Jesus fosse uma só. Só que nós entendemos hoje que Jesus virá segunda vez. Mas vamos para o 2.3, projeto revelado aos homens. A igreja veio à existência na plenitude dos tempos, como eu já citei, no momento exato determinado por Deus. A sobrenatural humanização do Verbo, também na plenitude dos tempos, constituiu-se no início da revelação desse glorioso mistério ao mundo, como vemos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quando Jesus veio ao mundo, tudo estava preparado. Já havia estradas pavimentadas, a navegação já havia avançado muito, havia um idioma que era falado no mundo todo, o grego koiné. O mundo estava em paz, por assim dizer, uma paz imposta pelo Império, a Pax Romana. Então, através disso, nós vemos que Deus pôs em execução o seu plano. É a humanização de Cristo que cria a igreja e a torna depositária da revelação do mistério de Deus. Assim como no Antigo Testamento existiu a congregação do povo de Israel para receber o conhecimento de sua revelação, e de igual modo a igreja dá continuidade ao plano divino na atualidade. Então, meus amados irmãos, nós vemos também como a igreja ela foi estabelecida. Mas nós vamos agora para o 2.4. 2.4. Projeto com as riquezas incompreensíveis. Um projeto 2.4 é um projeto com riquezas incompreensíveis. 2.4. O termo vem do grego anexiniastos e tem a ver com as etapas de Deus na revelação de seu plano para o homem acerca das riquezas de sua graça em todas as eras. Alcebiades Pereira Vasconcelos, está citado em nosso livro, que foi um grande expoente da Assembleia de Deus, comentador das lições bíblicas, um grande ensinador. Ele declarou que desde que Deus nos elegeu em Cristo para sermos salvos por Ele antes da fundação do mundo, foi que surgiu o plano de Deus, a igreja fiel. Portanto, todos os salvos em todos os tempos da história humana são membros da mesma igreja, que inclui os nomes dos salvos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, veja aí, desde a fundação do mundo, não é? Na verdade, então, nós vemos que a igreja ela foi estabelecida por Deus, estava no projeto de Deus antes da fundação do mundo. Jesus, claro, já estava previsto que ele morreria por todos nós, e por isso ele também é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mas isso já estava previsto por Deus antes da fundação do mundo. Eu estou dando esses destaques para que não se confunda, não é? Antes com desde. Porque se eu digo que, por exemplo, aquele texto de Apocalipse 17, versículo 18,
o versículo 8, diz que, se eu digo que aquele texto diz que os nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, então eu estou defendendo que existe uma lista prévia de eleitos. E se existe uma lista prévia de eleitos, então para que eu vou pregar o Evangelho? Para que eu vou falar de Jesus? Já estão determinados. A salvação seria, nesse caso, já um decreto. A salvação de cada um seria um decreto. Mas não é isso que vemos na Bíblia, não é? O que está no plano de Deus antes da fundação do mundo, claro, é a igreja. A igreja, nós somos eleitos. Como igreja em Cristo, nós somos eleitos. Agora, não quer dizer que Deus já tem uma lista prévia de uns eleitos para a salvação, outros eleitos para a perdição. O termo lá em Apocalipse 17, versículo 8, na verdade é o termo apô, que quer dizer desde, a partir de. A partir do momento em que Deus colocou o primeiro casal na terra e a humanidade foi crescendo, ali as pessoas foram sendo inseridas. Aliás, o termo ali, como está no texto, e até na língua portuguesa não aparece, mas no inglês, principalmente na versão NASB, New American Standard Bible, você vai encontrar ali o tempo verbal que dá a ideia de uma continuidade. Não é que os nomes já foram escritos. Ali o texto não diz isso. Ali diz que os nomes estão sendo inseridos no livro da vida, a partir da fundação do mundo. Então os nomes vão sendo inseridos desde a fundação do mundo, assim como também Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi sendo morto, não é? Através daqueles cordeiros que foram morrendo, na verdade, porque aqueles cordeiros apontavam para Jesus. Não é que Jesus em si estava morrendo, mas aqueles cordeiros, ao morrerem, eles apontavam para um sacrifício perfeito que Jesus realizaria no futuro. Então, em todas as épocas, a partir do Éden, Deus permitiu que o homem, através do sacrifício que apontava para a cruz, tivesse acesso pela fé às riquezas da graça de Cristo. Nós e todos quantos vierem depois, até que o plano de Deus se complete, olhamos para o pretérito, pois a promessa já se realizou no Calvário e deu origem concreta à igreja. Não há, portanto, salvação fora do sacrifício de Jesus. Mesmo os justos dos tempos do Antigo Testamento foram salvos por Jesus. Mas como? Se eles viveram antes de Jesus? É porque o sangue de Jesus tem também efeito retroativo. Em outras palavras, aqueles homens de Deus do passado, eles foram salvos antecipadamente pelo sacrifício que Jesus realizaria. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos avançar, vamos para o 2.5. Projeto, agora sim, projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. O termo multiforme, claro, contrapõe-se ao uniforme. Ele é de uma grandeza e profundidade, esse projeto de Deus, não é? Ele é de uma grandeza e profundidade incomensuráveis, inclusive ao criar situações que ao homem parecem absurdas, não é? A Bíblia fala de coisas que ao homem parecem absurdas, como, por exemplo, o fato de uma jumenta ter falado, não é? Como a Bíblia mostra lá em Números, no capítulo 22, e alguém até tem polemizado sobre isso, mas Deus não usou a jumenta, na verdade Deus apenas permitiu que a jumenta falasse. Mas veja, a jumenta não fala como os seres humanos. Se a jumenta, no caso, vamos dizer então que a jumenta, ela na verdade, ela falou como os homens, mas quem que ensinou ela a falar? Ela sabia o idioma, ela aprendeu com quem? Para falar o idioma, a correção gramatical e etc. Tudo isso veio do nada, então? Deus então deu capacidade para ela falar como os homens e ela mesma usou sua mente e articulou e falou. Nada disso, foi Deus quem deu a mensagem para aquela jumenta. Ainda que a jumenta não tenha dito assim diz o Senhor, mas foi Deus quem falou, claro, por meio daquela jumenta. Então, Deus de fato usou aquela jumenta. Há pessoas que ficam procurando questiúnculas, não é?
para querer dizer, não foi Deus que usou, na verdade Deus apenas permitiu que a jumenta falasse. Não, Deus usou aquela jumenta foi usada por Deus. Os corvos que alimentaram Elias junto ao ribeiro de Querite, o lodo feito de cuspe por Jesus como símbolo para curar a cegueira de um homem. Então veja, sempre essas coisas que são tidas hoje em dia como esquisitices, não é? Sempre apontavam para algum propósito. Elas não tiveram caráter sensacionalista e não podem, por isso mesmo, constituir-se em regra ou doutrina para a igreja odierna. Não são necessariamente repetidas, pois tiveram finalidade específica, até mesmo porque, se assim fosse, a sabedoria de Deus deixaria de ser multiforme. Portanto, a experiência é única, pessoal e intransferível, não podendo jamais sobrepor-se à palavra de Deus. Deus não está limitado em uma forma, mas tudo o que ele faz, claro, tem propósito. Milagres servem para glorificá-lo, mas a prioridade é para a palavra de Deus. Nós vemos isso em muitas passagens da Bíblia. Não é? O milagre, ele é algo que serve para acompanhar o Evangelho, como consequência da pregação do Evangelho. Eu vejo muita gente hoje em dia dizendo, eu fui chamado para pregar milagres. Eu não vejo base para isso na Bíblia. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E os sinais, os prodígios, os milagres acontecem como um efeito da pregação do Evangelho. Mas vamos adiante. Vamos para o terceiro tópico. A igreja e seu fundamento. Com o projeto de Deus, que veio à existência mediante a encarnação de Cristo, a igreja é retratada na Bíblia como uma obra em edificação. Uma obra em edificação. Nós estamos alicerçados em Cristo, nós estamos alicerçados na palavra, e por isso que em Mateus 16, versículo 28, a pedra não pode ser Pedro, como nós explicamos em princípio, e sim a declaração feita por ele de que Jesus é o Filho de Deus. O texto de Mateus 16, 13 a 18, trata com especial clareza da questão do fundamento. Veja que Jesus tinha perguntado aos seus discípulos, o que os homens dizem que eu sou? E ali os discípulos responderam, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou um dos profetas, mas diante dessa indagação, diante dessa resposta, Jesus então insistiu na pergunta e perguntou a eles, aos seus discípulos, e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Certamente houve uma expectativa, mas Pedro tomou a palavra. Pedro que sempre falava nessas ocasiões, não é? Quando havia uma pergunta assim, mais contundente, uma pergunta mais provocativa. Quem respondia era Pedro. E Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, aí nós vemos que foi uma pergunta questionadora. Numa leitura menos teológica, nós temos aí no livro, tem-se a impressão de que o Senhor está em processo de autoafirmação. Veja, a pessoa perguntar o que estão dizendo de mim, o que pensam de mim, mas o ponto de partida para chegar ao cerne da questão é o fundamento da igreja nascente. Tudo que Jesus estava falando ali era justamente para mostrar para nós, inicialmente para aqueles primeiros cristãos, ou seja, a igreja nascente. Em outras palavras, o que Jesus disse para aqueles apóstolos, ele também disse a nós por extensão, porque como eu já falei antes, muitas coisas que estão no Novo Testamento, excetuando-se algumas especificidades, são para nós também, porque Jesus estava ali se dirigindo à igreja nascente, e nós somos a continuação daquela igreja. Então, o que Jesus perguntou para aqueles discípulos, para os seus apóstolos, ele estava como que perguntando para nós também, o que nós vivemos que Jesus é, não é? E Jesus então
diante das várias respostas que ele ouviu e finalmente da grande resposta que Pedro apresentou, que não veio da parte dele, mas ele falou por revelação da parte de Deus, diante daquela resposta, não é? Que foi uma resposta reveladora, Jesus então fez entregou aquela mensagem conclusiva, dizendo: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas veja o ponto 3.2, uma resposta reveladora. É provável que até mesmo os discípulos ainda nutrissem dúvidas sobre o caráter messiânico do advento de Cristo. Mas diante da inquiridora pergunta, entrou em cena aí a revelação sobrenatural. Pedro, tomado pelo Espírito, tornando-se o porta-voz do grupo, ele declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que maravilha essa resposta que Pedro apresentou, que veio da parte do Senhor. Ou seja, ele reconheceu aí, claro, de modo implícito, a messianidade de Cristo. O ponto 3.3, uma declaração conclusiva. Quem seria o fundamento da igreja? Foi o que Pedro respondeu, na verdade. Quando Jesus disse: o que vós viveis que eu sou, e Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus, essa declaração de Pedro, certamente, por ela ele reconheceu que Jesus é o Messias, e por isso Jesus, o Messias e o fundamento, e por isso Jesus, valendo-se dessa resposta de Pedro, que viera da parte do Senhor, ele então esclareceu, não é, que essa origem veio de Deus, não foi fruto da percepção humana equivocada, ou seja, não veio de carne e sangue, mas foi resultado da ação direta de Deus mediante o Espírito Santo no coração de Pedro. E, através de um recurso estilístico no grego, Jesus estabeleceu de forma precisa que o fundamento da eclésia está justamente na confissão do apóstolo. Há, claro, aí outra explicação, que diz que Jesus chamou Pedro de pedra, de uma pequena pedra, mas que na verdade, quando ele diz sobre esta pedra, o termo na verdade alude a uma rocha, e que Jesus falou apontando para si, mas nós não temos essa imagem, Jesus falando sobre esta pedra. Então o que fica mais claro, à luz do contexto, é que Jesus se referiu, na verdade, à declaração de Pedro. Porque a declaração de Pedro, ela diz justamente que Jesus, em outras palavras, ela diz de maneira implícita que Jesus é o fundamento. Porque quando Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, ele está, na verdade, reconhecendo que Jesus é o fundamento da igreja. Fosse Pedro o tal fundamento ou qualquer outro dos discípulos, a igreja não teria resistido aos fortes vendavais que sopraram sobre ela ao longo da história e nem suportaria os ventos que hoje tentam desviá-la da rota, não é? Mas vamos para o 3.4. Cristo, o fundamento inamovível da igreja. Não se pode interpretar o texto isoladamente, sem levar em consideração o contexto. Isso nós já temos explicado, não é? Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros passos da igreja, em nenhum momento deixa transparecer a ideia de que Pedro é o fundamento da eclésia. Já falamos isso no início, estamos aqui retomando. Desde o momento em que Jerusalém começa a entrar em declínio político, antes da diáspora do ano 70 da nossa era, Deus se move através das circunstâncias para transferir o núcleo da igreja das fronteiras judaicas para outro local estratégico. É assim que nasce a obra em Antioquia. A igreja de Antioquia da Síria, é bom dizer, a igreja de Antioquia da Síria. Muito bem, então, Antioquia da Síria foi também um centro irradiador do Evangelho. Um centro irradiador do Evangelho. Veja como Deus ali levantou aquela igreja. E ali nós vemos que Paulo foi quem foi ganhando destaque, muito mais do que Pedro. Muito mais do que Pedro. Por isso que Paulo, ele escreveu mais epístolas. Nós vemos que Pedro praticamente não é citado em outras epístolas assim, de maneira frequente. Pedro foi, sem dúvida, um grande pregador,
foi também pastor, presbítero, como diz lá, presbítero dos presbíteros. Ele estava liderando a igreja em Jerusalém, era um dos líderes, juntamente com João e principalmente Tiago, porque quando nós lemos lá Atos capítulo 15, a impressão que fica é que Tiago, irmão do Senhor, era o pastor, ali era o líder principal. E Pedro e João estavam ali assessorando, não é? Ali como apóstolos que eram também. Agora, com a ascensão da igreja de Antioquia da Síria, Barnabé, Saulo, também chamado Paulo, que cada vez mais foi ganhando protagonismo, nós vemos que Pedro, de fato, não era mesmo, não é? Como muitos pensam, o primeiro papa da igreja e muito menos o fundamento da igreja. Então, nenhuma das epístolas faz alusão a Pedro como alguém que estivesse ocupando posição de proeminência. Como se posiciona o Novo Testamento em relação a Cristo como fundamento da igreja? Como se posiciona? Nós vemos aí claramente, não é? Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Pedro não era o fundamento, a Bíblia vai apresentar o Novo Testamento, vai se posicionar. Como se posiciona? Vamos ver. Paulo, que é o mais proeminente dos apóstolos, sem dúvida, apesar dele não ter sido um dos 12, mas ele se tornou o maior de todos os apóstolos, não é? Não porque ele tenha buscado isso, mas porque Deus o fez assim, Deus o chamou para isso, para ser pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E ele lá em 1 Coríntios, ele é enfático, no capítulo 3, versículo 11, ao dizer que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro, reiterou, como nós já dissemos no início, a mesma posição de Paulo. E em Efésios 2, 19 a 22, veja o que diz a Bíblia. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que, veja, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja como Paulo aqui vai mais além. Ele mostra que Cristo é o centro, não somente da igreja neotestamentária, mas ele é o fundamento, de maneira geral. Ou seja, aqueles profetas do passado, quando profetizaram, embora não conhecessem Jesus de maneira clara, mas eles também, tudo que eles falaram sob a inspiração do próprio Senhor Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. No Novo Testamento, o Novo Testamento ratifica a doutrina que sustenta a posição de Cristo como fundamento eterno e inabalável da igreja, que a partir de sua inauguração no dia de Pentecostes, iniciou a sua peregrinação pelos caminhos da história. E aí então vem o nosso quarto tópico, igreja peregrina. Desde aquele pequeno núcleo em Jerusalém, com apenas 12 discípulos até os dias de hoje, é uma história de franca e vitoriosa expansão. Não obstante as intensas perseguições dos primeiros séculos e tantas outras ao longo do tempo, seja de forma generalizada, seja de forma isolada, em regiões que não admitiam ou ainda não admitem a ação da igreja em suas fronteiras, ela aí está com um permanente desafio às portas do inferno. Então veja que a igreja ela tem resistido a muitas perseguições. Quem lê a história da igreja e vê lá, por exemplo, sobre aquele período da igreja perseguida, que vai do ano 100 até o ano 313,
vê ali como a igreja foi perseguida pelos imperadores, os cristãos foram massacrados, foram ali mortos, os seus corpos foram utilizados para iluminar a cidade de Roma, lançados ali no Coliseu Romano, em outras arenas também, para serem mortos, ali devorados por feras e tantas outras coisas, mas a igreja continuou crescendo, a igreja continuou avançando. Então nós vemos que cabe também acrescentar, como enfrentamentos da igreja ao longo do seu percurso, entre outros, as ambiguidades humanas, o florescimento das heresias, a submissão ao poder político e os efeitos maléficos da instituição eclesiástica. Tudo isso também, claro, foi um impedimento, teria sido, né, um impedimento para a igreja crescer, se ela, claro, não tivesse Cristo como seu fundamento, mas Cristo, ele sempre esteve à frente, abrindo caminho, quebrando todas as barreiras, porque nós estamos andando, diz a Bíblia, nos passos do Senhor Jesus. Diz lá no Salmo 85, ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. E Pedro também, lá na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que nós devemos andar de acordo com as pisadas do Senhor Jesus, para que sigais, disse Pedro, as suas pisadas. E João também, 1 João capítulo 2, versículo 6, ele diz que todo aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Muito bem, então, falando aqui da igreja peregrina, o primeiro ponto, a sua peregrinação histórica, ela atua basicamente em 3 áreas que se interconectam e lhe dão completude em seu singular propósito. Primeira, resgatar os pecadores para Cristo. A igreja, como peregrina, ela tem 3 diferentes desafios, não é? Que na verdade se interconectam. Vamos dizer que é um desafio tripartido, que não tem como separar uma coisa da outra. Então, resgatar os pecadores para Cristo, torná-los integralmente compromissados com a causa do Evangelho e prepará-los para a sua mudança definitiva para o céu. Isso é, na verdade, a grande comissão. A grande comissão abarca a evangelização, que Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, mas abarca também o fazer discípulos, porque lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse, portanto, ide, ensinai as nações. O verbo ensinai ali, na verdade, o termo no original, alude a fazer discípulos, ou seja, ide fazer discípulos, de todos os povos, porque o termo ali é etnos. Na língua portuguesa, claro, na versão corrigida, nós temos nações, mas o termo ali no original é etnos, que alude, na verdade, a povos, a grupos étnicos. E você sabe que no mundo há muito mais povos do que nações. Então, claro que nações não está errado, mas dentro de nações há muitos povos. Então, o termo ali no original é mais específico, é etnos. Então, a grande comissão envolve a pregação do Evangelho, o fazer discípulos, ou seja, o discipulado, e o doutrinamento contínuo. Porque lá em Mateus 28, 19 e 20, é interessante que o verbo ensinar, em língua portuguesa, aparece 2 vezes. Primeiro aparece, ensinai todas as nações. Depois diz, ensinando-as a guardar. Parece até um contrassenso, uma contradição, porque já tinha falado de ensinar, depois vem ensinar de novo. É que, na verdade, no grego, os termos são diferentes. O primeiro verbo ensinar ali alude a fazer discípulos. O segundo, na verdade, é didasco. E alude ao quê? A doutrinar, a doutrinação. Doutrinando-as continuamente, ensinando-as a guardar, ou seja, doutrinando-as. Ali fala do doutrinamento contínuo. Era o que Paulo e Barnabé faziam, por exemplo. Você se lembra na primeira viagem, quando eles evangelizavam uma cidade, faziam ali muitos discípulos, depois eles partiam para outra cidade, faziam o mesmo trabalho e voltavam para aquela cidade que eles já tinham evangelizado, feito discípulos, para confirmar os discípulos. Então, aí está a missão tripartida da igreja, ou atividade, né? Ou essa tripla
missão da igreja. Nenhuma outra atividade pode ter qualquer primazia em detrimento de tais responsabilidades. O vocábulo tabernáculo, que aparece em 2 Coríntios 3, 1 a 4, é muito adequado à ideia da peregrinação, porque o tabernáculo, claro, ele tipifica o ser humano. Quando a Bíblia fala até do tabernáculo, aquele tabernáculo que era levantado lá quando o povo de Israel parava, quando a nuvem parava, não é? Porque o povo era guiado por uma nuvem, que de dia era uma nuvem, à noite ela se transformava numa coluna de fogo. E quando a nuvem parava, se a nuvem ficasse parada uma semana, um mês, o povo tinha que ficar parado. E quando o povo parava, levantava-se ali aquele tabernáculo no deserto, que tinha 3 partes, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Deus, quando deu a revelação para Moisés do tabernáculo, a primeira coisa que Deus revelou foi justamente o lugar santíssimo, a parte mais importante, onde estava a arca e o propiciatório. Quando nós olhamos para o ser humano, nós vemos que o ser humano também ele é tripartido. E a parte mais importante do ser humano é justamente o seu espírito. Espírito, alma e corpo. Então veja que essa analogia ao tabernáculo, claro que tabernáculo aqui, de modo geral, alude a uma tenda, não é? Isso fala de peregrinação. A igreja está aqui, o nosso corpo é comparado a um tabernáculo, nós estamos aqui de passagem, não é? E aqui no livro nós vemos que tabernáculo, em primeiro lugar, traz a ideia de movimento. O tabernáculo se desmontava e era deslocado de um lugar para o outro. Em sentido mais amplo, o termo denota a mesma perspectiva em relação à igreja. Isto fala do quê? De transitoriedade. Os povos nômades, como os beduínos do deserto, obrigam-se a usar esse tipo de habitação, pelo seu caráter provisório, já que sempre se deslocam de uma terra para outra. A posse, em definitivo, da eterna herança é comparada pelo apóstolo Paulo à desmontagem do tabernáculo, cujo uso não terá mais sentido para a conquista definitiva de um edifício construído por Deus, que implica o recebimento de um corpo imortal e incorruptível. É o estágio final da peregrinação do salvo. Por isso que João, na sua primeira carta, capítulo 3, ele disse: Vede, irmãos, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos e não sabemos o que há de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Ponto 2, aqui, 4.2, peregrinação consciente. A transitoriedade da igreja na terra não significa, por outro lado, uma postura alienada e contemplativa, que aguarda apenas a conquista da recompensa final. Os israelitas, guiados por Moisés, eles atravessaram o deserto e não foi uma travessia apenas contemplativa. Houve organização, normas gerais de conduta, alimentação saudável e o acompanhamento da vida de cada indivíduo em sua integralidade. Então, não é porque nós vamos morar no céu que a nossa passagem por essa vida vai ser uma passagem assim contemplativa, que nós não vamos nos preocupar com nada. Ah, Jesus vai voltar mesmo, um dia eu vou partir para a eternidade mesmo e tal, não preciso trabalhar e não preciso comprar uma casa, não preciso fazer um templo maior, que esse templo aqui tá bom, Jesus vai voltar mesmo. E tem muitos que pensaram assim no passado e a igreja depois ficou pequena, o templo ficou pequeno e teve que, os pastores que vieram depois que sofreram para ter que comprar um terreno maior, para construir um templo maior, porque, meus irmãos, a nossa passagem por esta vida não é apenas uma passagem contemplativa. Vamos para o 4.3, duas posições equivocadas. A falta de equilíbrio quanto à visão da sua missão integral, esse termo que hoje em dia é tão distorcido também, não é? Quando se fala de missão integral, lamentavelmente as pessoas estão aí voltadas para uma ideologia esquerdista, não é? Estão aí se esquecendo da pregação do Evangelho, estão confundindo a pregação do Evangelho com um Evangelho meramente social. Isso é uma distorção.
É uma distorção. Na verdade, nós temos que nos preocupar com essa parte também, mas sem nos esquecer do prioritário, que é a pregação do Evangelho. Então, como está aí no livro, a falta de equilíbrio quanto à visão da sua missão integral gerou na história eclesiástica recente duas posições antagônicas. Uma restringiu o Evangelho apenas a questões da alma. Isso é o prioritário, mas não é só isso. Nós também temos que ajudar o próximo. Temos que nos compadecer do próximo. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele as via como ovelhas que não têm pastor. Só que Jesus não se preocupou apenas com a alma. Jesus também alimentou multidões, não é? Jesus disse aos seus discípulos, dai-lhes vós de comer, porque Jesus estava preocupado também com esse lado social. Mas o outro extremo, a outra posição equivocada, resvalou para o outro extremo, não é? E produziu o chamado evangelho social, que hoje em dia muitos chamam até de missão integral. Ambas as posições estão erradas. É assim que se concilia o ensino de Paulo sobre fé e obras, na verdade, e o de Tiago sobre obras e fé. Não é? É assim como? Conciliando essas duas coisas. O evangelho que atinge a alma e o evangelho também para o corpo. Nós não podemos apresentar um evangelho parcial, mas um evangelho total. E não há contradição alguma, não é? Entre Paulo e Tiago. Muitas vezes querem dizer que Paulo ele dava mais ênfase para a fé e Tiago dava mais ênfase para as obras, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, olhamos com cuidado, nós vamos ver que eles entram em perfeita harmonia. Porque Paulo, por exemplo, alguém diz que Paulo só fala de fé ou dá ênfase para a fé. Mas lá em Efésios 2, 8 e 9, o que Paulo diz? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se pararmos aí, dá a impressão que Paulo ele destaca só a fé. Só que se nós continuarmos lendo, o que diz Paulo no versículo 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, para as boas obras. Paulo não está falando de obras da lei, de obras para a pessoa ser salva por meio das obras. Não, ele está falando das obras que acompanham a fé. E aí Tiago falou, você tem fé? Mostra sua fé pelas obras. E Paulo, ele não omitiu isso. Pelo contrário, ele deu ênfase também que nós devemos ter obras, não é? A missão integral da igreja implica, portanto, proclamação das boas novas de salvação até as extremidades da terra e a condução dos crentes a uma vida cristã incontaminada, os quais, por causa da sua fé viva, confrontam o pecado, as injustiças e toda forma de opressão. 4.4. O destino da peregrinação. O que anima a igreja na presente habitação é o seu destino eterno. Estamos com os pés neste mundo, é claro, mas a nossa cabeça já está no céu. Nós estamos pensando no céu. Nós não podemos viver nessa terra pensando nesta vida. O próprio apóstolo Paulo disse, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós pensamos, na verdade, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa esperança. Glória a Deus, tem até aquele hino que diz, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até amanhã chegar, não é? Nós esperamos em Cristo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então nós estamos aqui na terra, estamos andando aqui na terra, mas nós estamos sempre pensando no céu. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. O mundo está caminhando para algum lugar, mas apenas o cristão entende de onde veio e qual o seu destino final. É aquilo que nós sempre dizemos, não é? Que o cristão é a única pessoa que sabe quem ele era, quem ele é e quem ele será. Pergunte para um cristão, quem você era? Eu era um pecador perdido, sem paz, sem esperança. E quem você é? Eu continuo sendo pecador, só que agora eu sou um pecador lavado e redimido pelo Senhor Jesus. Mas e depois? Depois ainda não é manifestado o que havemos de ser, não é manifesto o que havemos de ser, mas como lemos aqui,
como citamos, aliás, 1 João capítulo 3, assim como ele é, diz a Bíblia, nós o veremos. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Glória a Deus. Em Filipenses 1, versículos 20 a 24, vemos os dois lados da peregrinação da igreja. De um lado, a sua presença forasteira no mundo produz frutos. Assim sendo, enquanto o propósito de Deus não for plenamente realizado, ela aqui permanecerá para cumpri-lo até o fim e de bom ânimo, é claro. Nossa tarefa primordial, sem dúvidas, é cumprir a grande comissão, que é tripartida, como já citamos: evangelizar, fazer discípulos e ensiná-los constantemente, continuamente. E o segundo lado da peregrinação, estar com Cristo no porvir, é a sua constante expectativa, pois se constituirá no ápice da trajetória do crente como indivíduo e da igreja como instituição fundada por Cristo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus amados irmãos, estamos, portanto, chegando ao fim da nossa primeira aula sobre eclesiologia. Nós vamos ter ainda mais 4 aulas sobre o assunto, 2 ainda sobre eclesiologia e mais 2 sobre missiologia, se bem que, como eu falei, todas elas são de eclesiologia, porque é, na verdade, eclesiologia com missiologia. Aí estão os nossos cursos do CETAD, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, o curso básico que nós estamos aqui fazendo de 1 ano e 8 meses, mas também para quem desejar avançar nos conhecimentos, porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nós temos aí também o curso médio e o curso avançado de 1 ano e 2 meses. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Foi uma alegria estar mais uma vez, embora não esteja aí com os irmãos, mas nós estamos todos no mesmo espírito, servindo a Deus, e é como se estivéssemos juntos. É uma grande alegria estar com os irmãos, e que o Senhor Jesus abençoe a todos. A paz do Senhor.